pessoal, hoje nós vamos falar sobre os sistemas de informação geográfica, né? Nós já abordamos em outros vídeos, mas não custa nada a gente revisar. Vamos lá? Então, o sistema de informação geográfica, né? Se fala muito em sistema de informação geográfico, se fala muito na questão de como eles são usados, qual é o melhor, quais as aplicações que eu posso utilizar nos meus projetos para a produção dos meus mapas. Mas o que são esses sistemas de informação geográfica? Sistema de informação geográfica, né, nada mais é do que um aplicativo. É um aplicativo de computador que possui capacidade, né, para efetuar análise de informações geográficas e sua representação espacial. Né? O desenvolvimento desse sistema de informação geográfica, eles sempre estiveram muito ligados à questão dos avanços na informática. Até mesmo porque se não fossem os computadores, né, seria muito complicado a gente ter um sistema de informação geográfica. Então eles estão muito ligados, né, o sistema de informação geográfica, estão muito ligados ao desenvolvimento da informática. Então na década de 1950, né, começaram os processos para automatização da produção de mapas, certo? Principalmente aí na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, os dois países despontaram aí na questão do desenvolvimento dessa automatização. Na Inglaterra, ligado principalmente a assuntos relacionados à botânica, enquanto que nos Estados Unidos esteve muito mais ligado à questão da organização do tráfego em cidades, principalmente lá em Detroit. Em 1960, né, foi criada a Universidade de Washington, né, onde se criou o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento de SIG. Só que foi apenas em 1964, né, lá no Canadá, nem foi na Inglaterra e nem nos Estados Unidos, foi no Canadá, onde foi criado o primeiro sistema de informação geográfica, né, que é o Canadian GIS. Então, a partir de 1970, né, houve um grande avanço no desenvolvimento dos hardwares, né, e isso facilitou também o desenvolvimento e o avanço dos softwares. Né, do software, aí nós estamos falando particularmente dos sistemas de informação geográfica. Em 1982, né, foi lançado o ArcInfo, né, pela Esri, e em 1987 foi lançado o IDRIS, né, pela Universidade de Clark, que fica lá no estado norte-americano de Massachusetts, certo? Já no território brasileiro, apenas em 1980, né, foi lançado o SAGA, né, que é o Sistema de Análise Geoambiental, lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, sobre a tutela do professor Jorge Xavier, certo? O INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também entrou nessa questão aí da produção de sistemas de informação geográfica, né? Entre 1984 e 1990, ele trabalhou aí no CITIM, né, e posteriormente lançou o conhecidíssimo SPRING. Atualmente, né, tem surgido vários SIGs híbridos, né? Esses SIGs híbridos, eles permitem, além do armazenamento daquela informação, né, do acesso à informação, eles também permitem uma busca direto na web, certo? Os SIGs, né, eles, de certa forma, de um modo geral, eles devem integrar numa mesma base, né, dados provenientes de mapas e cartas topográficas, por exemplo, dados de censo, informações de cadastro urbano e rural, imagens de satélites, informações de redes e modelos numéricos de terreno. Esses SIGs, né, eles devem ter ainda algoritmos. Os SIGs, né, eles devem ter ainda os chamados algoritmos, né, para manuseio e produção, por exemplo, de índices, né, deve analisar, consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de dados de forma geocodificada. E aí? Ao definir um SIG, né, o que é que eu devo pensar? Que SIG é o melhor? O que é mais adequado ao meu projeto? O que vai facilitar a minha vida? Então, ao escolher um SIG, né, para você trabalhar ou para aprofundar o seu conhecimento acerca daquilo dali, você deve levar em conta alguns critérios. Vamos lá ver alguns critérios. O número de usuários, né, que podem acessar aquele SIG, no caso, por exemplo, se ele for pago, né? Quantos usuários podem acessar aquela licença, a forma e nível de compartilhamento dos dados, o desempenho necessário, né, para atender às demandas, quais hardwares, né, suporta aquele software. Tem software, por exemplo, que você não consegue instalar no seu computador se ele for 32 bits. Ele tem que ser 34 bits para você conseguir instalar. Então isso também você tem
e deve observar antes de escolher um sistema de informação geográfica. O próprio sistema operacional do computador, por exemplo, se você usa o Windows ou usa o Ubuntu, vai dificultar também a instalação do software, né, do sistema de informação geográfica. Então isso também você tem que levar em conta. Né? Tem que levar em conta também as relações custo, desempenho e custo-benefício, né? A previsão de expansão do sistema, ou seja, tem previsão do sistema ser aperfeiçoado, tem previsão de o sistema receber novas atualizações, centralização ou descentralização da base de dados, né, que você construiu, além das interfaces, né, que devem facilitar a vida do usuário. É importante, né, levar em consideração em relação ao software algumas questões, né, ou seja, os seus componentes também, a interface com o usuário, né, se facilita ou se dificulta o manuseio dos dados, a forma e entrada, as formas de entrada e integração dos dados que você vai utilizar, funções de processamento gráfico e de imagens, capacidade de visualização e de plotagem, capacidade de armazenamento e recuperação de dados organizados. Aqui a gente pode observar, né, eu escolhi para vocês aqui dois softwares, né, o ArcGIS, que é um software pago, né, da Esri, e o QGIS, né, que é um software livre que tem sido bastante divulgado e utilizado, certo? Os dois aí, eles de certa forma, eles atendem a uma determinada demanda, né, para a produção de mapas, são software super bacana, explorados pelos pesquisadores. A diferença particular de cada um é que o ArcGIS é pago e o QGIS é livre. Isso não quer dizer que o QGIS tem um menor potencial, tem a menor capacidade do que o ArcGIS. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo, né, sobre o sistema de informação geográfica. Acesse aí a nossa página lá no Instagram para você ter conteúdo, acesso a conteúdo diário, né, sobre cartografia e geoprocessamento. Deixa o seu like, não vai lhe custar nada, é só um clique, certo? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, ativa o sininho de notificação para você receber um aviso, por exemplo, desse vídeo aqui quando a gente postar. Beleza?